Bem-vindos, amigos do canal, a mais uma aula de História. E aqui estou eu de novo, o professor Marcelo Tadeu, para falar de um dos eventos mais importantes da história da humanidade. É sim, ela que dividiu eras, tá? A Revolução Francesa. E hoje eu estou empolgado. Estou empolgado porque já começamos o vídeo aí escutando a Marselhesa. A Marselhesa que hoje em dia é o hino da França, tá? E isso dá uma empolgação na gente, um hino de um verdadeiro patriotismo, de luta, de bravura do povo lutando pelos seus interesses, com participação popular, com força, com gana. É isso que é o verdadeiro patriotismo. A Marselhesa foi composta por Claude-José Rouget de Lille, tá? Que era um oficial do exército francês e era um músico autodidata, ou seja, aprendeu sozinho. O cara era um virão, fazia as coisas ali do jeito que ele conseguia, pelas dificuldades da época. E foi elaborada a um pedido do prefeito da cidade de Estrasburgo. O prefeito era o Philippe Frédéric de Dietrich, tá? Ele pediu que ele fizesse um canto que estimulasse a bravura dos soldados, tá? Porque o imperador da Áustria havia declarado guerra à França em 1792, então ele pediu que o Claude José ele fizesse essa canção. E na realidade ela não era chamada de Marselhesa no início dela ali. Na realidade era o título dela era um canto de guerra para o exército do Reno, tá? Era um estímulo aos soldados que iam lutar na fronteira lá com a Áustria. Os soldados franceses lá, que era uma catada lá, era misturado os soldados profissionais com populares e que tinha que enfrentar o difícil e poderoso exército austríaco, que eram os melhores da época lá. Então era um desafio muito grande para eles, então era que servia de um estímulo para que eles pudessem estar ferozes durante a luta. Bora! Hora do show, porra! E a canção alcançou sucesso imediato. Realmente é um hino muito bonito. E ele chegou a Paris através dos soldados marselheses, cidade do sul da França, que vinham cantando durante todo o percurso. Saíram do sul da França, caminhando a pé, chegaram à França, então cantaram durante todo o percurso. E é um hino muito vibrante, de uma força extraordinária. Então aquilo pegou, vamos colocar assim nas palavras de hoje, viralizou. O canto de guerra para o exército do reino viralizou e se tornou a Marselhesa por causa que os soldados da cidade de Marselha cantavam ele a todo direito. Olha que legal, bonito, olha lá. Então, o conceito de revolução, vocês sabem o que é? O que é uma revolução? Por que a Revolução Francesa foi tão importante? O que é quando a gente fala assim, isso foi uma revolução? Revolução científica, Revolução Francesa, e Revolução Americana, e Revolução Farroupilha. Então, o que seria uma revolução? Primeira coisa, a gente tem que dominar esse conceito. Revolução, então, é entendido comumente como uma transformação radical de determinada estrutura, seja política, seja social, seja econômica, cultural ou tecnológica, tá? Ela vai mudar drasticamente tudo que diz respeito à vida humana. Por exemplo, a Revolução Industrial, quando surgiu as indústrias. Antes dela, o pessoal trabalhava com manufaturas, com trabalhos manuais, artesanato. Depois surgiu as máquinas. Olha só onde é que a gente já está. Se não me engano, a gente já está na 4ª Revolução Industrial Científica. Então, houve uma mudança muito grande. Então, para a gente ter uma ideia de o que seria esse conceito de revolução, tá ok? Então, esse conceito é muito importante para se entender os períodos históricos, moderno e contemporâneo, principalmente, que, segundo o historiador antigo aí, se não me engano, o Eric Hobsbawm, o século XVIII, ele é o século das revoluções. Esse século aconteceu tantas revoluções na humanidade aí, então teve grandes mudanças. E a origem da palavra revolução é até bem curiosa, tá? Mais uma curiosidade histórica. Eu sei que vocês gostam, que eu gosto também de coisas curiosas. A palavra ela deriva do latim, que era a língua que os romanos falavam lá. E o que vai acontecer? Era revolutio, revolver, que significa dar voltas.
ou seja, o mundo dá voltas, tá? Então na Revolução Francesa a gente vai ver muito isso. O povo que era oprimido vai passar a ter o poder, e quem estava lá em cima vai perder suas cabeças, literalmente. Então o que vai acontecer? Esse Revolver e o Revolutio que o Copérnico lançou no seu livro lá de astronomia, em 1543, no Revolutionibus Orbium Celestium, onde é que ele descrevia a órbita dos planetas aqui em torno do Sol, lá ele foi feito em 1543, e essa revolução lá, para ele lá, na realidade é a translação, que era correspondente à volta que os planetas davam em torno do Sol. Então, lembra disso, revolução é quando o mundo dá as voltas. O mundo dá voltas. Que coisa mais linda! Para se entender a Revolução Francesa, é necessário que a gente conheça um pouco da situação econômica e social que a França estava passando nesse período. No século XVII até o século XVIII, a França era um país que seguia o modelo político do absolutismo monárquico, ou seja, eles tinham um rei, uma monarquia, um que governa, tá? E ele tinha poderes absolutos. Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca! Os franceses não eram cidadãos franceses da França, lá não tinha constituição, lá não tinha nada. Quem mandava e desmandava era apenas o rei, que tinha poderes absolutos, por isso se chama absolutismo. É como se ele fosse um deus na terra, nada controlava os poderes dele ali. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E ele personificava o Estado. L'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Tudo se fazia, tudo se geria em torno da figura do rei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A França é o maior país da Europa Ocidental, tá? E na época também era mais populoso, tinha mais população. Mas ao mesmo tempo, quase 80% da população morava no campo. Então a sua economia era muito agrária ainda e estava atrasada em relação a outros países ali da Europa, em relação à Revolução Industrial. Estava pouco industrializado, tinha poucas manufaturas, como a gente vai ver mais para frente aí. A sociedade francesa era repleta de desigualdades. Tanto é que a sua organização social era estamental. O que é estamental? É como se fosse um monte de prateleira, uma em cima da outra. Se tivesse uma hierarquia dentro da sociedade, essa hierarquia era imutável, tá? Segundo a crença da época lá, era porque Deus quis assim. Então se você nasceu nobre, era porque Deus quis assim. Então você tinha que ficar naquela sua tarefa lá, para sempre ali. Se você estivesse tentando mudar a sua esfera social ali, você estaria indo contra as leis naturais, as leis de Deus. Então você era obrigado, você nasceu camponês, você vai viver para sempre camponês. Por mais, talvez você tenha maior capacidade que um rei, que um conde, que um duque, lá você tem que se manter no seu lugar, porque Deus fez assim e tem que ser assim, tá? Então essa sociedade estamental lá na França era dividida em 3 estados. 3 estados. O primeiro lá era o clero. Por que o primeiro é o clero? Claro, porque o clero ele é onde está ali a cabeça da sociedade, é a religião, é Deus, então ele está acima de todo mundo ali, tá ok? Mas o primeiro estado é o clero, mas é o alto clero, ou seja, as pessoas mais graduadas, é cardeal, é bispo, é papa, não é padreco, monge, não, tá? Esse que era o primeiro estado, são membros da igreja, mas que tem uma alta cota na sociedade, que tem dinheiro lá, propriedades e tudo mais ali. Então são altos postos da igreja, tá? E o segundo estado, como abaixo de Deus ali, vem os nobres ali. Então o segundo estado, como a gente falou, era formado pelos nobres, pela nobreza hereditária ali, que era dada por títulos. Meu pai era conde, eu vou ser conde. Meu pai é barão, eu vou ser barão. Meu pai é um duque, eu vou ser duque. Que o Estado garantia ali com salários, além das suas propriedades lá que eles tinham, não pagava impostos. Isso mesmo para a igreja também não pagava impostos, tinha um monte
de privilégios ali que deixavam eles ainda mais ricos e poderosos ainda, quer dizer, viviam às custas do Estado. Tá, ok? E tinha também uma nobreza de toga. Que é isso? A nobreza de toga eram os novos ricos, eram membros da alta burguesia, industriais lá, donos de propriedade, essas coisas todas assim, que compravam os títulos de nobreza, porque eles tinham dinheiro, mas eles não tinham glamour. Aí o que eles faziam para eles serem respeitados lá e tudo mais, terem privilégios? Eles compravam os títulos que davam a eles esses privilégios, esse status social. E o terceiro estado, que é o que carregava todos esses dois estados aí nas costas e que a maioria da população estava inserida nele ali, era o terceiro estado, tá? Onde é que estavam os camponeses, os trabalhadores urbanos, chamados também de sans-culottes, as pessoas pobres da sociedade ali, trabalhavam ali, que ficavam com a alta carga de impostos sobre suas costas, pagavam impostos, trabalhavam e sustentavam realmente a sociedade e o luxo dos dois estados acima. O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza. É folgado, viu? Folgado! Esse modelo aí de sociedade desigual, ele vai gerar uma crise orçamentária na França, do século XVIII ali. E que mais tarde vai se juntar também à crise política e à crise social, devido a diversos processos que nós vamos detalhar mais à frente aí. Mas vamos começar então pela crise orçamentária. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro é o chefe da cidade. É vendaval. Então a gente vai ver que o início da bancarrota orçamentária da França teve origem na segunda metade do século XVIII. Tá? Por quê? Porque a França ela se envolveu em inúmeras guerras. E guerra gasta dinheiro. Hoje em dia o país mais poderoso militarmente falando é os Estados Unidos. Olha só o orçamento bélico que eles têm anualmente. São milhares e milhares de dólares. Então toda guerra é um custo exorbitante. Então a França foi à bancarrota por causa dessas inúmeras guerras que ela estava efetivando durante esse período. Principalmente devido à Guerra dos 7 Anos, tá? Que ocorreu de 1756 até 1763. E por que ocorreu essa Guerra dos 7 Anos? Ela ocorreu na América do Norte, lá nos Estados Unidos, nas fronteiras, ali no local onde tem a fronteira com os Estados Unidos ali e Canadá, no norte dos Estados Unidos ali. E foi por causa de fronteira. A França ali estava mais ao norte, ali no Canadá, e embaixo ali eram propriedades, territórios ingleses. Então eles estavam brigando por causa de fronteiras, da exploração de peles ali, de animais, da caça ali, de alguns recursos naturais da região ali. E a França se envolveu nesse conflito, na Guerra dos 7 Anos, e apesar do investimento ela acabou perdendo. Que pena! Perdeu o território, perdeu ali os recursos naturais da região ali, foi obrigada a se ausentar ali da região. Então ela aplicou dinheiro e perdeu aquele dinheiro e não ganhou nada em troca. Então isso foi muito ruim. Só o que vai acontecer? Essa guerra ali, quem era governante da França naquela época era o Luís XV, tá? O avô do Luís XVI, que é o rei que vai estar no poder durante a Revolução Francesa. O que vai acontecer? É que os Estados Unidos, como a gente sabe, foi o primeiro país, a primeira nação da América a se tornar independente. Foi justamente contra o país mais poderoso do mundo, que na época era a Inglaterra. Tá? Então, as colônias lá dos Estados Unidos, as 13 colônias, iniciaram o processo de independência com guerra, mas lutaram mesmo, pegaram armas e tudo mais. Quem quiser saber mais sobre isso é só ver aquele filme Patriota, recomendo. E a gente vai ver que as guerras de independência começaram
começaram e a França, então, ela apoiou essas guerras no intuito de dar o toco na Inglaterra, de descontar. Aí vocês me deram prejuízo, agora eu vou fazer que essas colônias também se libertem lá. Era como se tivesse fazendo meio que uma vingança. Minha vingança será maligna! Na época lá já era o Luís XVI que era o governante da França, e então ele resolveu ir a revanche pela derrota do seu avô, tá? E empregou nessa causa cerca de 2 milhões de libras, um montante que seria suficiente ali no momento para alimentar e alojar cerca de 7 milhões de franceses durante um ano. Ou seja, durante esse período de crise que a França vai passar lá, ele estaria segurado, pelo menos ali a vida lá de grande parte da população tranquilamente. Ao mesmo tempo que estava ocorrendo essa crise financeira devido à Guerra dos 7 Anos e as guerras de independência lá na América, que a França apoiou os Estados Unidos, a se libertar da Inglaterra, somou-se a isso também uma crise no campo lá na França, uma crise de produção, faltou alimentos, ok? Por quê? Isso foi devido a péssimas colheitas nas décadas de 1770 e 1780. Parecia que tudo conspirava para a França dar errado. Era enchente que destruía a plantação, geada, o calor excessivo, então as colheitas sempre foram más. Então, quando tem poucos produtos, o que acontece? A lei da oferta e da procura. O preço aumenta. Então, a França passou a ter que enfrentar uma inflação de 62% ao ano lá, somada a essa crise financeira aí também. E uma dívida pública, porque para tocar o país tinha que pedir dinheiro emprestado. Então, começar a dever também a pessoas que estavam aí só acumulando, que não conseguia pagar, e também a sua economia não crescia, porque, como a gente falou, nesse período estava acontecendo também a Revolução Industrial, e a França estava atrasada em relação aos demais países. A Inglaterra estava bombando, produzindo um monte de coisa, manufatura e tecido, e um monte de coisa, Bélgica, Alemanha, e a França estava ali ainda na sua economia agrária ainda, como eu falei para vocês, 70% das pessoas moravam no campo ali, e devido também a uma falta de investimento no setor industrial. Yes! Então, a eclosão da Revolução Francesa é devido a vários fatores que se congregaram num único ponto no tempo ali. E além disso, também uma das coisas que vai mais influenciar o pensamento da época, o movimento intelectual da época lá, o movimento revolucionário, vai ser o iluminismo, tá? Os filósofos iluministas lá exerceram uma grande influência sobre principalmente o terceiro estado, a burguesia, a média burguesia lá da França, lá que liam. Eles faziam panfletos onde eles pregavam suas ideias, seus ideais de liberdade, de igualdade, fraternidade. Então eles faziam isso em livretos fáceis de ler, onde a população mais simples, menos ilustrada teria acesso. Então aquilo passou a polvilhar a cabeça ali dos trabalhadores dos centros urbanos, camponeses e tudo mais ali. Então, a partir do fim da década de 1880 ali, a burguesia, os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, ou seja, os sem calção, que os nobres usavam um calção, uma acolchoada assim, e os pobres não tinham. Era como se fosse uma roupa de marca da época lá. Imagina a roupa de marca de hoje lá. Calça, sub, 2K. Não, velho. Na moral, hein? Uma bolsa famosa, Louis Vuitton, e eles não tinham, então o pobre não tinha, só tinha os ricos. Então eles chamavam sem culote, porque eles não tinham os culotes, os calções lá com acolchoado do lado e tudo mais ali. E o que vai acontecer? Então os trabalhadores urbanos lá, os camponeses, começaram a exigir uma resposta do rei e da corte para essa crise que estava afetando eles, estava atrapalhando o país, não só eles. O país ia entrar em colapso. O país ia fazer igual o Cruzeiro, eu falava ali. Jogar na terça e na sexta-feira, raposa caiu, despencou da janela. Então o que vai acontecer? Então eles passaram a reivindicar direitos mais amplos de representação dentro da estrutura política francesa. Então eles queriam representantes
ali que expôs as suas ideias e fizesse leis que mudassem e os ajudasse, tá ok? Então a situação lá encontrada pelo rei Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias para ver se solucionava esse problema. A primeira assembleia que o rei Luís XVI convocou, foi a Assembleia dos Notáveis, no ano de 1787, tá? Quando o primeiro e segundo estado, seus membros lá, reuniram-se para tentar solucionar essa crise. Então eles ficaram ali debatendo o que eles poderiam fazer lá e tudo mais. Então o primeiro e segundo estado ali resolveram que a solução era o quê? Aumentar os impostos sobre os cidadãos do terceiro estado. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Isso é legal pra caramba, muito bom. Mas isso gerou uma série de revoltas. Para tentar amainar essas revoltas que surgiram pela solução lá que foi colocada pela Assembleia dos Notáveis lá, que não agradou os membros do terceiro estado, o rei Luís XVI então resolveu chamar outra assembleia, uma assembleia que já não era chamada há muito e muito tempo. Há vários anos essa assembleia não se reunia, e era a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, de todos os membros do estado, e ela ocorreu em 1789, o ano da Revolução, tá ok? E nessa Assembleia dos Estados Gerais, além da participação do primeiro e do segundo estado, ainda contavam com a participação de representantes do terceiro estado. Mas sim, cara. Então já foi um avanço. Só que tinha um probleminha grave, tá ok? Por quê? Era o sistema de votação, tá? O peso de cada voto era de 1 para 1, ou seja, cada estado teria apenas um voto. Tipo assim, o primeiro estado tem um voto, o clero tem um voto, o segundo estado tem um voto, que é a nobreza, e o terceiro estado tinha um voto também, tá ok? Ou seja, cada estado só tem apenas um voto. Eles reuniam lá, vinha qual que era o interesse comum de cada estado lá, e aquilo valia um voto, tá ok? E isso não era legal, porque o terceiro estado, como a gente já falou, representava 97% da população. E o segundo estado e o primeiro estado sempre se reuniam para acabar com as propostas do terceiro estado. Sempre dava 2 para 1. Tá de sacanagem. Viajei. Porra! Então, os deputados do terceiro estado fizeram reivindicações ao rei. Tá? O que eles queriam? Eles queriam, primeira coisa, aumento de número de deputados do terceiro estado, porque pela quantidade de pessoas que eles representavam, tinham poucos deputados. Eu acho é pouco. Então, e além disso, o que eles queriam também? Eles queriam que a votação fosse por cabeça, ou seja, per capita, ou seja, por pessoa. Tá? Se tivesse 100 deputados, cada um era um voto, vamos colocar assim. Então isso ia facilitar com que as propostas do terceiro estado passassem, fossem aprovadas pelo rei Luís XVI. Mas essa assembleia, vocês têm que ter em consideração o seguinte, não é um congresso não. Ela era simplesmente uma assembleia consultiva. Era como se o rei estivesse fazendo uma pergunta, como é que vocês acham? Ele aceitava ou não aceitava se ele quisesse. Como eu falei, a França é uma monarquia absolutista. Então o rei tem poderes absolutos. Ele estava só consultando os deputados, para ter uma ideia. O pessoal fala que o rei XVI era uma pessoa muito assim, frágil psicologicamente, então que ele era sempre influenciado pela última pessoa que falou com ele e tudo mais. Então ele tinha muita coisa de ficar escutando os seus conselheiros lá e essa assembleia, mas ele não tinha obrigação de fazer isso não, tá ok? Então o que vai acontecer? Então Luís XVI, temendo entrar em atrito com a sua aristocracia, com o clero lá, ele mandou dissolver e fechar a Assembleia dos Estados Gerais. Não acredito. Então, meus amigos, o rei Luís XVI, ele mandou dissolver a Assembleia Nacional, mas também não avisou ninguém não, deixou para lá. Foda-se. Então o que vai acontecer? Os deputados então chegando na manhã seguinte para poder trabalhar, iniciar seus trabalhos lá, eles deram de cara com as portas do salão lá fechado e com soldados na porta. Então eles falaram, o negócio está esquisito aqui. Tá? E já havia um processo muito grande de revolta na França, em Paris principalmente, ali na área urbana, por causa dos altos preços dos alimentos, inflação e tudo mais ali. Então as pessoas estavam muito irritadas. E além desse fechamento
da Assembleia dos Estados Gerais, o Luiz XVI também cometeu um outro equívoco muito grande. Ele demitiu o seu ministro da Fazenda, que era o Jacques Necker, que era o queridinho do povo, que estava fazendo algumas reformas, vamos colocar assim, entre aspas, grandes para o período ali, e a favor do povo. E isso desagradou ali a nobreza, ali, o rei, então, que preferiu demiti-lo. Isso gerou mais revoltas ainda, ok? Então, os deputados ali, principalmente os deputados do terceiro estado, se separaram do primeiro e do segundo, saíram alguns até deputados ali do segundo estado, alguns fugidos ali. A gente vai ver que não era 100% todo mundo, não. Tinha até alguns nobres que eram adeptos das ideias iluministas e tudo mais, tipo Saint-Simon e outros lá que eram nobres, eram condes, duques e que apoiaram as ideias do terceiro estado. Então eles resolveram se separar e foram para outra sala do Palácio de Versalhes, que estava aberta. Então eles começaram a se reunir numa quadra, na quadra de um jogo antigo que tinha na França lá, que era o jogo de Pella. Tem então um quadro muito famoso que eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, o quadro, o juramento do jogo de Pella, que os deputados do terceiro estado se juraram lá, que iriam continuar se reunindo, acontecesse o que acontecer, até que a França tivesse uma Constituição. Então, no primeiro momento, os deputados do terceiro estado queriam apenas que a França fosse uma monarquia constitucional, ou seja, tivesse leis ali que cerceassem um pouco o poder do rei ali e que desse mais poder aos deputados do povo ali. Olha! Isso tudo aconteceu no dia 10 de junho de 1789, quando eles se autodeclararam uma Assembleia Constitucional, tá, os membros do terceiro estado. E mandaram uma petição lá, um aviso lá para o rei e para o primeiro e segundo estado, que não obtiveram respostas. Tô escutando não, diga, rapariga! Tá, tipo assim, ó, a gente vai fazer uma Constituição. Pode? A gente vai fazer uma Constituição aqui, tá sabendo? Tá beleza? Só que ele não houve resposta, as pessoas ignoraram ele, igual quando ignoram no WhatsApp, que é coisa assim, então. Ignoraram o comunicado do terceiro estado. Tá? No dia 17 de junho, então, eles começaram a fazer as leis. Começaram a falar, agora é a Constituição mesmo, no dia 17 de junho. E isso também coincidiu também com uma série de relevantes populares em Paris ali e tudo mais ali. E entre camponeses também, os camponeses começaram a invadir terras lá, se revoltarem, atacar seus senhores lá. Então gerou uma série de acontecimentos ali muito dramáticos ali, que o rei ficou preocupado. Fala, meu Deus, quem foi que... Fala o que aconteceu. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Poxa vida. Maria, como me deixaram numa selva. O rei ficou preocupado e cometeu um outro equívoco. O que aconteceu? Paris estava enfervilhando, estava bombando, o pessoal estava com os ânimos exaltados. Aí ele mandou reunir tropas militares em redor da cidade. Mandou que os soldados cercassem a cidade. O que o povo pensou? Fudeu de vez! Agora eles vão chegar ali, vão descer ali, vão acabar com a gente tudo ali. Então, algumas pessoas tiveram a ideia de quê? De se armar. Aí que vai começar a coisa, tiveram a ideia de se armar. A multidão, então, no primeiro momento, dirigiu-se ao Arsenal dos Inválidos, o local onde que tinha um arsenal do exército francês lá, um antigo hospital, onde tinha razoavelmente um arsenal lá, tá? Então ali chegou no Arsenal dos Inválidos ali e apropriou-se de 28 mil mosquetes e de alguns canhões para poder fazer frente à tropa real que estava estacionada fora de Paris. Mas correu um boato que não adiantava eles terem mosquetes, terem canhões, se não tivesse o quê? O que dispara a arma? Precisa de pólvora. Então eles não tinham pólvora. Então daí, onde é que eles vão arrumar pólvora? Então correu um boato que a pólvora estava estocada em outro lugar. E esse local era Bastilha. Então eles marcharam para lá, massa revoltosa, composta por soldados mobilizados, e o povo de Paris formou uma guarda nacional, que usava uma roseta
tricolor, ou seja, uma flor de pano assim, vermelha, azul e branca, que logo mais passou a ser o símbolo da Revolução, que hoje em dia são nas cores da maioria da França. E todo esse acontecimento que a gente está falando aqui aconteceu no dia 14 de julho de 1789, que hoje em dia é um feriado nacional na França, lá muito comemorado, como se fosse a independência do Brasil, que muito importante. A tomada da Bastilha, ela marca o início da Revolução Francesa. A invasão da Bastilha ocorreu também porque um jornalista até então desconhecido, o Camille Desmoulins, fez um discurso e ele dizia que as tropas reais estavam prestes a desencadear e a repressão sangrenta contra o povo de Paris, estavam prestes a atacar, ok? E todos deveriam se socorrer com armas para se defender. Onde que eles iam conseguir arma, munição, espadas para poder enfrentar as tropas do governo? Alguém gritou no meio da multidão: para a Bastilha! A Bastilha era a prisão antiga lá dos reis da França, onde eles colocavam prisioneiros políticos. Quem já viu aquele filme lá, O Homem da Máscara de Ferro? Aquela prisão que tem lá no filme é a Bastilha, tá? E agora, naquele momento, ela não tinha muita coisa, ela usava mais como paiol. Tinha pólvora, tinha armamento, claro, tinha poucos soldados tomando conta da Bastilha lá, e tinha muita gente doida, tinha pessoas que o pessoal não tratava a loucura antigamente, não, deixava jogado, prendia, o lugar era tratado como um criminoso. Então a única coisa que tinha na Bastilha era isso, mas lá era um símbolo do poder monárquico, era onde ficavam os inimigos do rei, não é aquele grupo de rock dos anos 80 não, os inimigos do rei eram inimigos políticos do rei. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A fortaleza, por sua vez, era defendida por 32 guardas, tá, e 82 inválidos de guerra, ou seja, pessoas que sofreram algum sei lá, machucado na guerra, estavam feridos, que estavam meio capenga ali, mas ainda eram soldados, ainda conseguia fazer uma coisinha, estavam defendendo também, tá? Eles tinham ali 15 canhões, mas também que estavam funcionando só 3. Que merda, hein? Então eles estavam em grande desvantagem. Tentaram resistir. Quem estava comandando a prisão lá naquele momento era o Marquês de Lanay, o governador da Bastilha. Ele tentou negociar, mas o que aconteceu? Os guardas se descontrolaram, tá? Disparou na direção contra a multidão, dispararam contra a multidão lá e tudo mais. Então o povo se indignou, o bicho pegou lá e partiu para a Praça da Frente e para o assalto. E do assalto ali, aquilo foi um massacre, tá, ok? O tiroteio durou praticamente 4 horas e o número de mortos foi incerto. Calcula que mais ou menos 98 populares e um defensor da Bastilha. Mas o povo continuou investindo contra a Bastilha e conseguiu tomá-la, tá? E o que aconteceu depois vai ser meio que um símbolo durante toda a Revolução Francesa. O que aconteceu? O governador da Bastilha lá, o Marquês de Lanay, teve um fim trágico, tá? Ele foi decapitado, ou seja, o vapo lá, e sua cabeça foi espetada na ponta da lança e desfilou pelas ruas, uma celebração macabra. Aí veio por que cortaram tantas cabeças na França? Tudo começa nesse momento ali, tá? Os presos foram soltos e arrastados para fora sobre aplausos comovidos da multidão lá que estava postada fora da fortaleza, tá? E posteriormente a massa incendiou e destruiu a Bastilha, tijolo por tijolo, levaram para casa material de construção. Hoje em dia a Bastilha não existe mais. Quem nunca foi na França vai procurar, eu quero ir onde é que é a Bastilha, vai procurar igual se fosse procurar o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, você não vai achar, porque o povo destruiu a Bastilha, acabou, não existe mais nada. Tem um marco lá no lugar onde é que está a Bastilha, mas não existe mais a prisão Bastilha. O material de construção, o tijolo que sobrou lá, o resto de demolição, os populares levaram para casa, tá vendo? Acabaram com tudo, aproveitaram as coisas tudo mesmo ali, tá? E essa notícia se espalhou pela Europa, incendiou a Europa inteira, tá? Chegaram nos pontos mais longínquos, até lá na Prússia Oriental, lá na Rússia, tá? Todo mundo ficou falando que o povo de Paris lá assaltou um dos símbolos do rei. E aquilo, e vários filósofos da época lá ficaram exultantes com o acontecimento. Joia! Foi muito importante para a época.
Então, essa tomada da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Tá porra, cara. Bem, meus amigos, como vocês estão podendo ver aí, o vídeo está ficando bastante extenso, porque a Revolução Francesa é um tema muito grandioso, muito cheio de detalhes, muito importante. Tanto é que ela dividiu uma era da humanidade. A gente está na Idade Moderna porque a partir daquele momento mudou o pensamento, a economia, a forma de viver dos seres humanos. Então é por isso que é tão importante. Então nós vamos ter que fazer mais um vídeo falando sobre o restante da Revolução, sobre o desenrolar da Revolução. Nós fizemos nesse primeiro momento aqui as causas da Revolução, como é que aconteceu, por que aconteceu, e no próximo momento a gente vai concluir falando sobre os períodos da Revolução Francesa, tá ok? Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, que tenha te ajudado, te aberto a cabeça, te trago bastante conhecimento. Então já vou pedir para você deixar o seu like aí, pra gente, para ajudar o canal, para nos animar a fazermos cada vez mais vídeos de qualidade. Então marca o seu likezinho aí para mim, aí, fazendo um favor, e tamo junto. Vamos pro próximo vídeo. Espero vocês lá, hein? Tamo junto.